Olá! Nessa nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no Código Civil brasileiro para entender as estruturas de empresa, as chamadas estruturas societárias. Para quem tem o sonho de ter o próprio negócio, entender essas regras, olha, não é só burocracia não, hein? É o que de fato protege o patrimônio pessoal e abre caminho para o negócio crescer. Vamos lá! E a gente já começa com a pergunta que vale ouro, né? Aquela que todo empreendedor se faz em algum momento. Como é que eu transformo a minha ideia num negócio de verdade, mas sem colocar em jogo a minha casa, meu carro, minhas economias? É exatamente essa questão central que a gente vai responder hoje. Pois é, esse é o grande dilema. De um lado, está o sonho de construir uma coisa sua, de gerar emprego, de inovar, mas do outro existe aquele medo muito real de que, se o negócio não der certo, tudo o que foi conquistado na vida pessoal pode ir por água abaixo. Achar o equilíbrio nessa balança é o primeiro grande passo. E a raiz de todo esse problema está aqui. Por muito tempo, essa linha que separa a pessoa física, o CPF, da empresa, o CNPJ, era muito, mas muito tênue. Na prática, isso queria dizer que as dívidas da empresa podiam virar dívidas pessoais num piscar de olhos. Uma confusão total de patrimônio que gerava uma insegurança jurídica gigante. Aqui fica bem claro o que está em jogo, né? De um lado, os bens pessoais, a casa, o carro, a conta no banco. Do outro, os bens da empresa, o estoque, o dinheiro em caixa, os equipamentos. O grande objetivo de ter uma boa estrutura de empresa é justamente construir um muro bem forte entre esses dois lados, para proteger o patrimônio pessoal dos riscos do negócio. E o jeito mais básico de começar um negócio, o empresário individual, ou o EI, é o exemplo perfeito da falta desse muro. Como a própria lei diz, o EI é a pessoa física fazendo negócio. Ou seja, não existe separação. Se a empresa faz uma dívida, os bens pessoais do dono podem sim ser usados para pagar essa conta. Isso é o que a gente chama de responsabilidade ilimitada. É o maior risco para quem está começando. Bom, diante de um risco tão grande, como é que o pessoal fazia para se proteger antigamente? A solução, tradicionalmente, era não começar o negócio sozinho. Era preciso arrumar um sócio para poder criar essa barreira legal entre o que é pessoal e o que é da empresa. E essa citação mata a charada. Para ter uma responsabilidade que fosse limitada, ou seja, para proteger os bens pessoais, o Código Civil era bem claro. Tinha que ter uma sociedade. E sociedade precisava de, no mínimo, 2 pessoas. Isso criava uma barreira enorme para quem queria ou precisava tocar o negócio por conta própria. Isso nos leva a uma prática que era super comum no passado, a figura do sócio fantasma. Para conseguir cumprir essa exigência da lei de ter mais de uma pessoa, muitos empreendedores colocavam um parente, um amigo no contrato social com uma participação mínima, tipo 1%. Era uma gambiarra jurídica, na verdade, um jeitinho que só deixava claro o quanto a lei estava fora da realidade de muita gente. Mas, felizmente, as coisas mudaram. A legislação evoluiu, o direito finalmente entendeu que era preciso dar um caminho seguro para quem quer empreender sozinho. Vamos ver como essa história se desenrolou. Essa linha do tempo aqui mostra o progresso direitinho. Até 2011, a regra era essa. Precisava de 2 sócios. Ponto. Em 2011, apareceu a Eireli, que foi um primeiro passo importante, mas ainda tinha suas complicações. E aí, o grande pulo do gato veio em 2019, com a Lei da Liberdade Econômica, que trouxe pra gente a SLU, a Sociedade Limitada Unipessoal. Tá, mas por que a SLU tomou o lugar da Eireli? A resposta é simples: simplificação. A Eireli tinha umas exigências bem pesadas. Precisava de um capital social mínimo de 100 salários mínimos, uma fortuna para muita gente, e só podia ter uma Eireli por CPF. A SLU veio e derrubou essas 2 barreiras. Não precisa de capital mínimo e uma mesma pessoa pode ter várias empresas. Foi uma virada de jogo. E aqui está a definição da solução dos nossos tempos. A SLU é basicamente uma sociedade de uma pessoa só. Ela junta o melhor de 2 mundos, a liberdade de empreender sozinho com a segurança da responsabilidade limitada. O ponto-chave é que a responsabilidade do dono fica limitada ao capital que ele investiu na empresa. Isso protege, de uma vez por todas, os bens pessoais. Certo. Mas e quando o negócio começa a crescer? Quando atrai investidores e precisa de uma estrutura mais parruda? O Código Civil e as outras leis também pensaram nisso, com modelos para empresas de grande porte. A principal estrutura para isso é a sociedade anônima, a famosa SA. Aqui a lógica é um pouco diferente. O capital não é dividido em cotas, como na limitada, mas sim em ações. Isso torna muito mais fácil a entrada e a saída de sócios e a captação de muito dinheiro, inclusive na Bolsa de Valores.
A responsabilidade dos acionistas também é limitada, mas ao valor das ações que eles têm. É o formato das gigantes que a gente conhece. E esse gráfico aqui dá um banho de realidade sobre o mercado brasileiro. A sociedade limitada, a LTDA, incluindo as unipessoais, as SLUs, é disparado o modelo mais comum, com mais de 4 milhões de empresas. O empresário individual, mesmo com todo o risco, ainda é muito relevante, com mais de 2 milhões. Já a SA, que é mais complexa, é o formato de um grupo menor, o das grandes corporações. Bom, depois de ver todas essas opções, fica bem claro que escolher o tipo de empresa não é só um detalhe burocrático, né? É uma das primeiras e talvez uma das mais importantes decisões estratégicas que um empreendedor vai tomar. Essa tabela aqui é a nossa cola, o nosso grande resumo. A gente tem desde o empresário individual, com aquela responsabilidade ilimitada, que é mais para atividades de risco bem baixinho, passando pela SLU, que é a solução moderna para o empreendedor solo, até a LTDA tradicional, para quem tem parceiros de negócio, e a SA, para os projetos realmente grandes. O mais importante é entender que a estrutura tem que casar com o nível de risco, o número de sócios e os planos de futuro do negócio. No fim do dia, a mensagem principal é essa. Escolher a estrutura jurídica certa é como construir o alicerce de uma casa. Ela não só protege o que já foi conquistado, mas também cria uma base sólida para a empresa crescer, atrair investimento e ter um futuro com segurança jurídica. Toda essa evolução na lei, saindo daquela rigidez do passado para chegar na flexibilidade da SLU, mostra um movimento bem claro para desburocratizar e incentivar quem quer empreender. A pergunta que fica no ar é: o que vem por aí? Qual será a próxima inovação para tornar essa jornada ainda mais acessível e segura? Fica aí a reflexão. Até a próxima!